Olá, Shalom, Shalom. Eu tô aqui para compartilhar com você um breve texto da Palavra de Deus, algo breve, rápido, mas algo que fale, que ministre ao seu coração. Que você, nesse dia, como nessa canção que está sendo instrumentalizada, que você possa dizer para Deus: Deus, eu entrego ao Senhor o meu coração quebrantado e contrito, porque este o Senhor não despreza. Amém? Eu quero ler para vocês um único versículo que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 14, que diz o seguinte: fez ele o que era mal, portanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Esse texto fala sobre Roboão, filho de Salomão, que reinou durante um tempo logo após o seu pai. E como nós acabamos de ler, Roboão teve um coração que não foi bom diante de Deus, foi um coração mau. E por isso o Senhor não o abençoou. Porém, se você voltar nos capítulos anteriores, especificamente no capítulo 10, você vai ler um texto que uma amiga minha, que eu chamo carinhosamente de Vivi, compartilhou conosco, um grupo de amigas que estavam reunidas em comunhão há uma semana atrás, e ela falou sobre esse texto de Roboão, o que aconteceu aqui nesse momento, e eu quero aproveitar, com respeito à minha amiga Vivi, mas pelo contrário, honrando a palavra que ela liberou sobre a minha vida e daquelas que estavam lá, compartilhar com vocês esse texto também. Porque em 2 Crônicas, capítulo 10, acontece algo. Começa a se falar sobre o reinado de Roboão. E alguns começam a vir de longe. Inclusive, alguns vieram do Egito, estavam voltando para ver o que estava acontecendo. Porém, o reinado que havia antes de Roboão era um reinado ruim. Era um reinado penoso, era um reinado que levava para o povo um jugo muito grande, um jugo muito pesado. Então foi pedido ao rei que diminuísse aquele jugo, aquele peso, aquela cobrança de impostos. E foi dado 3 dias para que o rei decidisse como ele haveria de agir de acordo com o reinado dele, com o pedido daquele povo, com a expectativa que aquele povo tinha de que aquele fardo diminuísse. E daí, Roboão foi procurar o conselho dos anciãos. E os anciãos aconselharam Roboão da seguinte forma: tire o peso do povo, porque assim eles ficarão alegres, assim eles ficarão felizes, assim eles te servirão. Consequentemente, eles te servirão. Porém, Roboão também foi ouvir o conselho dos novatos. E os novatos disseram que nada. Se você não colocar jugo sobre eles, eles não te respeitarão. E sabe o que foi que Roboão fez? Pesou mais ainda. Ele disse: assim como era o jugo dado no reinado anterior ao meu, assim como o meu dedo mindinho é mais pesado do que todo o jugo anterior, e aumentarei sobre vós os impostos, o jugo, o peso. E daí o povo se dividiu. Alguns ficaram com Roboão, porém outros se foram. Deus castigou, Deus se desagradou das atitudes, do coração e da falta de busca de Roboão para com ele. E é essa mensagem que eu quero deixar para você nesse dia. O Senhor, Ele nos dá, através da sua palavra, através dos sábios, através dos anciãos, orientações, instruções para termos uma vida em abundância. Porém, muitas vezes, nós queremos agir com a força do nosso braço. Nós queremos agir com o nosso próprio intelecto, com o nosso próprio coração.
Porém, assim como o próprio Salomão dizia que o coração do homem é enganoso, nós temos que ser homens e mulheres que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e por aqueles a quem Deus usa para nos orientar. A palavra que eu deixo para você hoje é que você busque em Deus sabedoria. Se a sabedoria vem daqueles que têm mais idade, que já passaram por grandes experiências e que têm sim algo bom para contribuir com você, ouça, dê ouvidos, esteja sensível ao que o Espírito Santo fala através dessa pessoa. Pode ser até alguém jovem, porém algo que eu tenho aprendido, inclusive para minha profissão, é o seguinte: procure com os mais experientes, procure ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda, de ouvir a opinião de alguém que já passou pela situação que você já passou. E a mesma coisa eu digo para você. Se você tem alguém experiente, que tem um filho mais velho que o teu, que tem um filho que já passou pela situação que você já passou, um casamento mais maduro, aconselha-te. Se é alguém de Deus, procure, respeite. Porque essas pessoas já trilharam um caminho. E isso é inteligência. E isso vai fazer com que você não prolongue, o tempo da sua vida passando por dor, passando por cansaço, por enfado, assim como foi o povo de Israel no Egito. Quanto mais eles murmuravam, mais o tempo ali naquele lugar aumentava. Mas por quê? Porque muitas vezes nós mesmos, fazendo com que as aflições que passamos permaneçam por mais tempo, enquanto deveríamos fazer aquilo que muitas vezes é contrário ao nosso coração, é contrário ao nosso próprio eu, mas é aquilo que vem da vontade de Deus. Guarde essa palavra. Não queira agir com a sua própria força. Queira agir com a força do Senhor, porque é Ele quem te fortalece, é Ele que sabe o que é melhor para a tua vida. E ouça sim, não ande segundo o conselho dos ímpios, mas ande segundo o conselho dos sábios. Ande como Roboão deveria ter andado, deveria ter ouvido os anciãos, deveria ter praticado o bem, deveria ter retribuído o mal com o bem, deveria ter abençoado aquele povo. E se ele o fizesse, ele teria aquele povo inteiro junto com ele. Às vezes, você tem afastado as pessoas de você porque você tem sido penoso, você tem sido pesado, você tem sido um fardo para a vida daquelas pessoas que te rodeiam. Às vezes você é tão vitimista, é tão reclamão, é tão murmurador que as pessoas se afastam de você porque o jugo é muito pesado. Agora, se você vive o bem, se você pratica o bem, se você fala o bem, você vai ter muitos ao teu redor. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas não querem viver sozinhas. E para isso é necessário, sim, nós praticarmos o que diz em 1 Coríntios 13. O amor tudo sofre, tudo crê. O amor tudo espera, tudo suporta. Então, ame as pessoas que Deus coloca ao teu redor. Ame as pessoas da sua família, mesmo que não tenham a mesma fé, as mesmas atitudes. Ame. E o Senhor, assim, consequentemente, te abençoará também. Que você fique com essa palavra. Shalom, shalom.